Sabe, uma das maiores questões da fé, uma que atravessa séculos, é quem está no controle da salvação. É Deus agindo sozinho numa via de mão única ou é uma espécie de parceria com a humanidade? Hoje, a gente vai mergulhar na resposta bem interessante que a teologia pentecostal arminiana dá para esse debate. A pergunta central é essa e ela é direta. A salvação é um presente que Deus simplesmente entrega sem que a gente precise fazer nada? Ou é um convite que exige uma resposta da nossa parte? E olha, a forma como se responde a isso muda completamente a jornada de fé de uma pessoa. Ao longo da história do cristianismo, duas grandes escolas de pensamento surgiram para tentar resolver esse dilema. Ambas começam com Deus, claro, mas elas chegam a conclusões bem diferentes sobre qual é, afinal, o papel da humanidade nisso tudo. Então, a primeira resposta é o monarquismo. A ideia aqui é bem simples, mas muito poderosa. A salvação é 100% obra de Deus. Pensa assim, como a humanidade está espiritualmente morta, como a fonte descreve, ela é simplesmente incapaz de dar o primeiro passo. Portanto, Deus tem que fazer tudo do começo ao fim. Nessa visão, a certeza da salvação para quem é escolhido é absoluta, porque não depende nem um pouco da falha humana. A segunda resposta, que é o nosso foco hoje, é o sinergismo. Aqui, a salvação é vista como um trabalho em conjunto. Mas calma lá, isso não quer dizer que humanos e Deus são parceiros iguais, de jeito nenhum. Significa que Deus inicia, Deus capacita, mas a resposta humana é uma parte real e necessária do processo. E isso, claro, coloca uma ênfase gigantesca na importância da decisão de cada um. Agora, o que é fascinante nesse resumo é como ele escancara o conflito. No monergismo, a graça de Deus não pode ser recusada. Se Deus escolhe alguém, essa pessoa vai ser salva, ponto final. Já no sinergismo, a graça é superpoderosa, mas não é forçada. Ela pode ser aceita ou rejeitada. Isso muda totalmente a dinâmica da responsabilidade humana, né? E é exatamente nesse ponto que a teologia pentecostal arminiana se encaixa. Como a fonte descreve, ela se apresenta como a estrutura que melhor consegue harmonizar esses dois conceitos que parecem opostos, o controle total de Deus e a escolha genuína da humanidade. Beleza, mas como é que esse modelo de cooperação funciona na prática? Quais seriam as regras teológicas que tornam essa parceria entre o divino e o humano possível? Vamos ver como isso se desenrola. A ordem das coisas aqui é crucial. Primeiro, a base de tudo. A morte de Cristo foi um ato para todos, universal. Segundo, para que essa oferta seja de verdade para pessoas que são incapazes de escolher o bem, Deus dá uma ajuda inicial para todo mundo. E terceiro, com essa capacidade restaurada, a bola fica com o indivíduo. A decisão final é dele. O primeiro pilar é a expiação ilimitada. A fonte argumenta que textos como João 3,16, que diz que Deus amou o mundo, devem ser lidos ao pé da letra. A morte de Cristo não foi só para um grupinho predestinado, ela tornou a salvação uma possibilidade real para toda a humanidade, sem exceção. Ok, mas aí surge uma questão. Se a humanidade está tão corrompida pelo pecado, como alguém consegue escolher a Deus? A resposta é a graça preveniente. E essa é a chave de todo o sistema arminiano. É uma graça que vem antes, que capacita a vontade humana para que ela possa fazer uma escolha de verdade. A analogia da boia é perfeita. Deus torna o resgate possível, ele joga a boia, mas a pessoa precisa estender a mão e agarrar. Isso nos leva naturalmente ao terceiro pilar. A graça é resistível. Pensa bem, se a escolha é genuína, então a possibilidade de dizer não também tem que ser real. A fonte aponta para passagens como a de Atos 7, onde Estevão acusa o pessoal de sempre resistir ao Espírito Santo. Isso deixa bem claro que o chamado de Deus pode sim ser rejeitado. Certo, até aqui a gente cobriu a parte armeniana da coisa, a estrutura da salvação. Agora, vamos adicionar a camada pentecostal, que é totalmente focada na experiência, no poder para a vida cristã no dia a dia. Para a teologia pentecostal, a obra do Espírito Santo não para na conversão. Esse slide mostra uma distinção fundamental. Uma coisa é nascer do Espírito para a salvação, para receber vida eterna. Outra coisa bem diferente é ser batizado com o Espírito, que é para o serviço, para receber poder. São duas experiências distintas. E o nome disso? É a doutrina da subsequência. A palavra-chave aqui é subsequente, ou seja, que vem depois. O batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa que a salvação. É uma capacitação de poder para quem já é salvo. E de onde vem essa ideia? A fonte busca isso lá nas narrativas do livro de Atos. Em Samaria, por exemplo, o pessoal já tinha aceitado a palavra, já tinha sido batizado, mas o Espírito Santo só veio sobre eles depois, quando Pedro e João chegaram lá.
Isso mostra um padrão de 2 etapas. Primeiro salvação, depois poder. Então, o ponto crucial é o propósito. Para que essa segunda experiência é necessária? A resposta, segundo a fonte, está lá em Atos 1, versículo 8. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. É uma capacitação sobrenatural para a missão da igreja. Simples assim. Isso nos leva à essência da mentalidade pentecostal. A teologia não é só sobre o que Deus fez no passado, lá atrás. É sobre a crença de que o mesmo poder que agiu no livro de Atos está disponível hoje, aqui e agora. Certo, vamos amarrar as pontas. O que a gente tem quando combina a estrutura arminiana da escolha com a experiência pentecostal de poder? Essa tabela final resume a divisão perfeitamente. De um lado, uma teologia de decretos divinos, com uma graça que não pode ser recusada para um grupo limitado. Do outro, uma teologia de oferta universal, com uma graça que capacita e convida, mas que, no fim, respeita a escolha humana. No fim das contas, o resultado é uma fé que valoriza demais a participação ativa. Desde aquela decisão inicial de aceitar a graça até a busca contínua pelo poder para servir, a responsabilidade pessoal está sempre no centro de tudo. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Como é que a crença num sistema baseado na escolha humana molda a forma como as pessoas vivem, como elas evangelizam e enxergam seu lugar no mundo, em comparação com um sistema onde tudo já está pré-determinado? É uma questão com implicações bem profundas.